Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vem fazendo uma série de aulas a respeito do Enem, dos temas que mais caem no Enem, e a aula de hoje também é importantíssima. Por quê? Porque sempre cai área e essas figuras aqui sempre estão na prova. Então, vem comigo, vamos lá? Bom, olha só, pessoal. Como eu disse assim, eu selecionei essas figuras aqui para falar de área e perímetro, por quê? Porque toda prova tem um retângulo, tem um círculo, tem uma circunferência, então é importantíssimo que vocês não deixem de acertar questões que envolvam essas figuras, porque você vai ver que a forma de calcular a área e o perímetro dela é muito tranquilo. Olha só, olha essa figura aqui. São dois retângulos, pessoal. Repara que são dois retângulos? Ó, um na horizontal e outro na vertical aqui. Então, o que você vai fazer aqui? Pensa assim, ó. Fazer essa linhazinha aqui para ajudar. Se eu for calcular, por exemplo, a área desse retângulo aqui, só desse retângulo aqui, como é que vai ficar a área dele? Ó, a base dele vezes a altura. Só isso? Só isso, ó. Quanto que é a base? 5. Quanto que é a altura? 2. 5 vezes 2, 10. Como aqui está em centímetro, 10 centímetros quadrados. Beleza? Então, a área do retângulo é base vezes altura, só isso, tá? O que vai acontecer, ó? Esse retângulo aqui que está na vertical aqui, que está em pezinho, mesma coisa, ó. Como é que é a área dele? Eu vou chamar de A1 aqui e A2. Ó, base 1, altura 5. 1 vezes 5, 5 centímetros quadrados. Tá? Então, só isso. Como é que ficaria, então, a área da figura toda? 10 mais 5, 15 centímetros quadrados. Então, a área de retângulo, pessoal, é tranquilo. Tranquilo mesmo, assim. Olhou, lembrar de base vezes altura. Inclusive, tem até um vídeo meu falando de área de retângulo, área de triângulo. Dá uma olhada aqui embaixo no link, vale a pena. Porque é muito interessante, porque quase toda figura você consegue transformar num retângulo e num triângulo. Então, se você lembrar da área do retângulo e lembrar da área do triângulo, você consegue fazer quase todas de área e perímetro. Então, isso é a área. Como é que ficaria o perímetro dessa figura aqui? Então, a área dela ficaria 10 mais 5, 15. Né? Ou seja, a área desse retângulo aqui é 10 centímetros quadrados, aqui é 5, 10 mais 5, 15. Como é que ficaria o perímetro? Qual o cuidado que vocês têm que ter para calcular perímetro de figuras assim? Você identificando quanto mede cada um dos lados, né? Porque o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, se você não identificar com cuidado quanto mede cada um dos lados, a tendência é que você possa se enrolar. Então, vamos lá. Ó. Essa medida aqui foi dada, 2. Essa medida aqui foi dada? Diretamente não. Mas se você olhar para baixo, ó, se aqui mede 5 e aqui mede 1, tudo isso aqui mede 6. 6 centímetros, tá? Aqui é 5 e aqui esse pedacinho é 1, então 5 mais 1, 6. Então você já descobriu quanto é que mede esse. Aqui é dado, aqui é dado. Ó, como é que eu descubro quanto é que mede esse pedacinho aqui? Tudo mede quanto? 5. Se eu tiro 2 daqui, ó, esse pedacinho aqui é 2. Quanto que é 5 menos 2? 3. 3 centímetros. Tá? Então, primeiro passo, identificando cada um dos lados. Identificou cada um dos lados? Aí você vai somar todo mundo. Isso que a gente chama de perímetro. A gente representa com esse 2P aqui. Então, ó, vai ficar 2 mais 6 mais 5 mais 1 daqui mais 3 mais 5. Então, isso que vai ficar o perímetro, ou seja, a soma das medidas do lado. O perímetro é só isso. Tá? A diferença aqui é que você não tem um retângulo só, você tem 2 retângulos, por isso que você vai somando todos os lados. Só isso. Como é que fica essa soma aqui? Ó? 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 2, 22 centímetros. Beleza? Então, isso é o perímetro dessa figura aqui. Área do retângulo base vezes altura, perímetro de qualquer figura, soma dos lados. Tranquilo? Só isso? Então vamos para a próxima. Bom, vamos ver essa aqui agora, pessoal. Eu coloquei 2 círculos aqui, um sobreposto ao outro, ou seja, um em cima do outro. Eu vou calcular a área e o perímetro dos dois. Então, olha só. Primeiro, o círculo azul aqui. Qual seria a área dele, do círculo azul? Vou botar azão aqui.
área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado. Só isso, tá, pessoal? πr2, a famosa fórmula da área do círculo, e esse raio aqui é justamente a distância do centro até a circunferência, que nesse caso aqui é 2 centímetros. Todo mundo está vendo aqui? Que nesse círculo azul a distância do centro até a circunferência é 2 centímetros. Essa distância aqui que a gente chama de raio, e nesse caso aqui é 2. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes π. Como aqui está em centímetros, centímetros quadrados. Só isso, pessoal. Cuidado por quê? Porque é muito comum, às vezes no concurso, que ela fala assim, pessoal, considere π igual a 3, ou considere π igual a 3,14, ou seja, se ele coloca um considere, é porque ele quer que você chegue no lugar do π e coloque o valor que ele está pedindo para você considerar. Isso é muito comum, mas também é comum que as opções estejam assim dessa maneira, 4π. Então as duas coisas acontecem, tá? Bom, isso é a área. Como é que fica o comprimento? Comprimento, 2 vezes π vezes o raio, tá? O raio ficou meio tortinho aqui, mas é o R, tá, pessoal? Esse R aqui é de raio, que é o mesmo raio que você usou aqui. Lembra da bicicleta, né? Lembra do raio da bicicleta? É a mesma coisa. Então, ó, o raio aqui, de novo, estou calculando o círculo azul, esse pequenininho aqui do meio. Vai ficar 2 vezes π vezes 2. 2 vezes 2, 4π centímetros. Foi só uma coincidência de toda a mesma coisa, não acontece sempre não, tá? Então cuidado por quê? Porque isso aqui é só uma coincidência. Você vai ver que no maior, se for calcular o branco, você vai ver que não dá a mesma coisa. Então, área, πr2, comprimento, 2πr. A única coisa que você tem que identificar quando olhar a figura é o raio. Identificou o raio, ó, quase tudo certo. Tranquilo? Bom, isso é a circunferência pequena. Se eu fosse fazer a mesma conta com a circunferência grande, como é que ficaria aqui? Ó? Vou colocar no mesmo lugar para vocês verem aqui. Ó. πr2 da circunferência grande. Ó, esquece azul. Apaga azul aqui, você está pensando na grande aqui de fora. Qual é o raio dela? Ó, a distância do centro até a circunferência. Não é 4 centímetros? Está escrito aqui, 4 centímetros. Então, no lugar do raio, ao invés de 2, ficaria o que aqui? 4. Beleza? Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Então, 16π centímetros quadrados. Isso é a área do círculo branco maior. Como é que ficaria o comprimento dele? A mesma coisa. No lugar do raio, ao invés de 2, ficaria quem? 4. Quanto é 2 vezes 4? 8π centímetros. Tá? Então, área e comprimento, você precisa só identificar o raio. Identificou o raio, colocou o raio bonitinho, acabou a questão, pessoal. O único cuidado, como eu já falei, é o π. Se pedir para considerar o π alguma coisa, você bota o valor que ele está pedindo para considerar. Tranquilo? Essa questão, essas figuras também são muito comuns. Última coisa, antes de passar para a última ali. Essa parte branca de fora aqui, né? Porque esse cálculo que eu fiz foi da figura toda, né? Da circunferência toda. Se você fosse calcular só a parte de fora, fosse calcular a área só da parte de fora, seria uma subtração. Você pegaria toda a circunferência branca e subtrairia da parte azul. Você fica com essa parte dessa área aqui que chama coroa circular. Isso também acontece algumas vezes, muito pedido também. Então, preste atenção aí, porque é só subtrair mesmo. Pega a parte toda, subtrai a parte... Imagina uma circunferência grande que você faz um furo no meio, né? Que você consegue perceber o que é uma coroa, que é só a parte de fora, como se fosse uma pizza, só a parte da bordinha ali. Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar com essa figura aqui. Eu quero calcular a área dessa parte azul aqui. Aí você vai olhar e falar assim, Rafael, você falou que você quer calcular a área de triângulo, de retângulo, mas isso aí não é nem triângulo, nem retângulo, então vamos ver o que a gente faz aqui. Nesses casos aqui, pessoal, você trabalha com subtração de área. Você, na verdade, não tem como calcular diretamente essa figura aqui. O que você tem que perceber aqui? Você, se pegar a área do quadrado todo, pega esse quadrado aqui, imagina ele todo pintado, né? E você tirar essa parte branca aqui, você fica justamente com a área que você quer. Então, a ideia aqui é essa, você calcula a área do quadrado todo e você tira a parte branca. E você tem que perceber que essa parte branca aqui, ela é 1/4 do círculo todo. Se você continuar preenchendo aqui, ó, você consegue perceber que isso aqui é como se fosse uma pizza, né? Você fatia ela em 4 e pede só um pedaço só 1/4 dessa pizza, né? Então, como é que vai ficar essa conta? Ó, a área do quadrado, molinho, ó. Base vezes altura, né? 4 vezes 4, 16
centímetros quadrados. Ou seja, se o quadrado tivesse todo pintado de azul, a área dele seria 16. Beleza até aqui? Bom, como é que fica a área do círculo? Eu acabei de calcular aqui, ó, a área do círculo todo, né, é π vezes r ao quadrado. Tranquilo? Então, ó, quem é o raio aqui, ó, do círculo todo? Imagina aqui. Vê se o raio dele não é justamente essa distância aqui, ó, 4 centímetros. Então fica π vezes 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 16 π centímetros quadrados. Mas, como eu disse, você não vai tirar a área do círculo todo. Você vai tirar a área de 1/4 dele, né? Lembra da pizza? Só uma fatia. Então, o que você tem que fazer aqui? Isso aqui é a área do círculo todo. Eu quero o quê? 1/4 desse 16π ali. Ou seja, 16 dividido por 4. Quanto é que é 16 dividido por 4? 4π. Então, esse 4π aqui é o quê? É a área dessa parte branca aqui. Tranquilo? Acabou o problema, pessoal. Por quê? Vai ficar... Qual é a área que está sendo buscada aqui? 16, né? Que é a área do quadrado, menos 4π centímetros quadrados. Acabou a questão. Tá? Então, esse tipo de questão aqui também é muito comum. Então, se você não consegue identificar um retângulo, um triângulo, uma figura geométrica que você sabe calcular, muito provavelmente vai ser através de subtração de área. Então, você já consegue, vai analisando esse tipo de situação. Só o que eu posso calcular, o que eu vou tirar para sobrar aquela área que eu estou buscando. Entendeu, pessoal? Olha, área no Enem é quase certo. Todo ano cai área. E se você souber calcular direito a área do retângulo, a área do triângulo, que é a metade, a área do círculo, cara, isso é meio caminho andado, porque quase todas a gente consegue resolver através disso. Beleza? Gostou? Então vou pedir um favor, dê um like aqui, se inscreve no canal, continua acompanhando, eu sempre falo do Enem, sempre falo de questões do Enem, o que mais cai, mais importante, dicas valiosas para você não poder errar mais nada nessa prova de matemática. Vamos lá?